Tinha que ter um jeito aqui. Será que é esse aqui? Show papers. Eu ainda não peguei a manha aqui de colocar para gravar a tela inteira, porque tá aparecendo só a tela do Meet. É, né? Vamos lá. Porque assim, quando eu vejo a gravação, aparece só a tela do Meet na gravação, né? Tipo assim, a apresentação mesmo, ela aparece só no fundo, assim, fica um pouco claro. Dá pra ver, mas não é o ideal, né? Ô, gente, assim, antes de eu começar aqui com os slides aqui, eu queria fazer um apelo aqui, mais ou menos, mais uma vez para vocês. Gente, quem não entregou alguma atividade, principalmente o currículo, eu vi aí, gente, eu converso com o pessoal aí no privado aí de vez em quando, de vez em sempre, né, porque todo dia alguém me procura, e tem muita gente aí que acha que me entregou o currículo, e às vezes o e-mail não foi, deu algum problema. Então, gente, confiram no AVA e no SWAP se vocês têm nota do primeiro semestre, da primeira etapa, tá bom? Se você tiver um 10 lá na primeira etapa, é porque você entregou o currículo e eu conferi o seu currículo e tudo mais. Tá? Na verdade, é o seguinte, todo mundo que me entregou o currículo, antes disso, eu só recebi currículo por e-mail. Esse aí é um critério que eu estipulo aí. Eu só recebo atividade por e-mail, gente. Eu não recebo atividade por WhatsApp. Porque por e-mail eu consigo saber se a pessoa me entregou. Né? Tá tudo no mesmo lugar lá. Pelo WhatsApp vira uma bagunça danada. Não tem jeito de eu saber isso. Tá? É o jeito que eu me organizo. Se eu recebi o seu currículo, eu respondi esse e-mail obrigatoriamente. Eu falei, tá ok seu currículo, tá? A maioria das pessoas eu falo assim, né? Só falta você colocar o seu curso técnico. Que a maioria não colocou o curso técnico lá. Então, se eu não respondi o e-mail para você, gente, é porque eu não recebi esse e-mail. Tá bom? Do currículo. Então, assim, confiram, gente, tá? Se você, por acaso, não fez a segunda prova ou não fez a terceira prova, me procura, gente. Tá bom? Porque, assim, eu não quero que ninguém seja reprovado nessa disciplina, gente. Tá? E, assim, acho que não vai ter jeito, né? Porque tem uma quantidade enorme aí de pessoas aí que simplesmente não me entregaram nada. Né? Nenhuma matéria. Nunca assistiram aula, nunca não fez nenhuma atividade, né? E aí é difícil, né, gente? Se a pessoa não faz nada, também como é que ela vai ser aprovada, né? Eu estou disposto a ajudar o máximo possível, mas a pessoa tem que fazer alguma coisa. Tá bom, gente? Então, assim, se você perdeu alguma atividade por algum motivo, se você tá com nota baixa e precisa fazer recuperação, qualquer situação, gente, me procure, gente. Às vezes pode demorar um pouquinho, né? Às vezes pode demorar até um dia, às vezes, né? Tem dia que eu recebo 20 mensagens de WhatsApp de aluno. Não tem jeito de eu responder tudo, gente. Porque eu tenho a minha vida também, né? Tenho outras atividades. Mas no máximo, no outro dia, eu vou te responder e vou te dar um encaminhamento da sua dúvida. Então, assim, gente, se você tá com nota baixa, se você tá com nota faltando, tá bom, gente? Me procure, gente, porque eu não quero que vocês fiquem reprovados. E eu vou te ajudar a não ser reprovado. O índice de aprovação no primeiro ano, infelizmente, é muito grande, gente. Infelizmente, é muito grande no IF. Mas por que é muito grande? Porque, assim, vocês não estão acostumados, né, com a quantidade de disciplinas que existe no IF, né? Você sai lá do ensino fundamental com, sei lá, 8, 9 disciplinas e vão ter 17, né, no IF, né? Realmente, assim, não é fácil, né? Tipo assim, as pessoas levam
existe um baque, né? Mas a gente está aqui para ajudar vocês. Eu, pelo menos, estou. Eu não quero que ninguém seja reprovado. Enfim, né? Rezar essa missa inteira, né, gente? Vamos retomar o raciocínio, que hoje a gente tem que terminar essa aulinha aqui de o trabalho científico. Então a gente, relembrando, né? Nós estamos vendo todas as etapas, né? Vamos colocar o slide de novo aqui, ó. Nós estamos vendo separadamente as etapas de um trabalho científico, né? São 4 etapas principais: introdução, métodos, resultados e discussão, né? É claro que a parte de objetivos e hipóteses, a gente, elas estão contidas, né, dentro da introdução, e foi o que a gente terminou de ver ontem, né? Nós vimos a introdução de maneira geral, vimos os objetivos geral e específico, e vimos as hipóteses. E agora vamos aos métodos, que a gente já deu uma discutidinha rápida, né, sobre método. Se é método, se é metodologia, se é materiais e métodos. Se é método, se é métodos, né? E aí a gente terminou aqui com as hipóteses que podem ser direcionadas ou não direcionadas, né? Então vamos agora aqui aos métodos. Alguém perguntou ontem, professor, alguém pode fazer um trabalho idêntico ao seu trabalho? Sim, alguém pode fazer um trabalho idêntico ao meu trabalho. E quando eu escrever o artigo, né, do meu referente ao meu trabalho, eu tenho que descrever os métodos com um nível de detalhamento suficiente para que o meu estudo seja de fato replicável, tá bom? Então vejam bem essa primeira frase aqui, ó. Os métodos devem fornecer detalhes suficientes para que um investigador devidamente qualificado possa replicar totalmente o seu trabalho. Gente, eu vou contar uma curiosidade aqui agora, que prestem atenção, porque essa curiosidade ela é interessante. Acho que vai chocar a todos vocês. De verdade mesmo. Eu disse pra vocês, gente, eu tava enrolando pra falar isso pra vocês aí, porque, né? Vamos ver o que vocês vão achar dessa situação aí. Eu disse pra vocês, gente, que eu estudo temperatura das pessoas. Eu estudo temperatura corporal das pessoas fazendo exercício, especialmente em ambiente quente. E existe uma curiosidade, gente, que as temperaturas do corpo, elas são diferentes dependendo do local que você mede essa temperatura, né? Então, eu tô contando essa história toda, gente, é porque diz respeito a essa parte de método, tá? Então, muito bem. Então, se a gente analisar agora aqui, nesse momento aí que você está aí na sua casa, aí, quem tiver com o ar-condicionado ligado, principalmente, vai estar com a temperatura da mão um pouquinho mais fria, né, do que a temperatura das axilas, né, do que a temperatura de dentro da boca, não é isso? Por que que isso acontece? Porque a mão é uma área, né, de superfície corporal grande que está exposta ali né, ao ar do ar-condicionado, do seu ventilador e etc, né? Então, assim, todo mundo sabe, né, gente, que a temperatura do corpo, que a gente mede, né, tipo assim, a temperatura interna, que é importante, que a gente mede quando a gente quer saber se a gente está com febre, né, ela é tipo assim de 36 graus e meio, né, mais ou menos. Se a gente for medir a temperatura da mão da gente, vai estar ali entre 26 e 32, mais ou menos. Vai estar sempre abaixo, né, desses 36. Na verdade, assim, vai tender a estar abaixo, né? Quase sempre. Muito bem. Quando a gente quer saber se a gente está com febre, a gente mede a temperatura aonde, gente? Na verdade, onde, né? Não é aonde. A gente mede essa temperatura em qual local do corpo? Onde? Dependendo do aparelho, na boca ou nas axilas. Isso, exatamente. E por que que a gente mede essa temperatura na boca e nas axilas e não, por exemplo, aqui no braço aqui, ou sei lá, em qualquer canto aí que você quiser ir, na cara? Por que que a gente escolhe debaixo das axilas e na boca? Por que que vocês acham, gente? Bom dia, Lívia. Porque na axila é onde está a temperatura normal do corpo, que não está exposta ao ambiente, entendeu? O frio do ambiente.
Isso, a ela aproximou bastante aí da resposta com a fala dela, né? A temperatura da axila está menos exposta ao ambiente, né? Por quê? Porque eu tô com o braço fechado aqui, né? E a axila está relativamente protegida ali do ambiente, né? Esse é um fator. Um outro fator é que as axilas, a região das axilas, é uma região extremamente vascularizada. Passa muito sangue na região das axilas, tá bom? E o mesmo é verdade para dentro da boca, igual o Danilo falou, né? Tanto em relação à boca estar fechada, porque quando você vai medir, você vai fechar a boca, né? E quanto ao fato de ser vascularizado também, tá bom? Quando nós medimos a temperatura, gente, de uma pessoa, essa temperatura que eu digo assim, essa temperatura que a gente está querendo saber se a pessoa está com febre, né? É a única medida de temperatura que a gente faz, menos aquela mentirada danada que o pessoal faz no shopping, né? De medir a temperatura da pele da pessoa, que nunca vai dar mais de 37 graus, gente. A não ser que o termômetro esteja estragado, a não ser que a pessoa estava dentro de uma sauna, tá, gente? Isso aí não adianta. Isso é uma bobagem. Que as pessoas continuam fazendo e vão fazer para sempre, né? Beleza. Mas eu dizia que assim, a gente, quando esse tipo de medida de temperatura, a gente quer saber a temperatura, igual ela falou aí, verdadeira, entre aspas, né, do corpo da pessoa, né? E essa temperatura, né, que a Ayla chamou de verdadeira, é a temperatura de uma parte bastante específica do corpo. Que é qual, gente? Vocês têm ideia aí? Quando eu estou medindo a temperatura de baixo da axila, eu quero saber a temperatura do que, exatamente? De qual parte do corpo? Porque é de uma parte do corpo, né? Dos músculos? Não é dos músculos. No caso, professor, vai saber a temperatura das axilas? Sim, a gente está sabendo a temperatura das axilas, mas assim, na verdade a gente está medindo as axilas porque a gente quer saber a temperatura de outra coisa. Da pele? Do sangue. Do sangue, Vai Danilo. ser do tronco? Bem, gente. Eu achei que não ia sair, vocês falaram. Do sangue. Perfeito, Danilo. Muito bem, Danilo. A gente quer saber a temperatura do sangue, gente. E por que a gente quer saber a temperatura do sangue? Porque o sangue é que vai chegar nas áreas cerebrais. E o que a gente quer saber mesmo, se está esquentando ou não, é o sistema nervoso central. Tá? E o sangue, por circular no corpo inteiro, nos dá uma medida bastante fidedigna, né, de qual que é a temperatura real, né, de dentro do corpo. Porque o que não pode esquentar mesmo dentro do corpo da gente é o sistema nervoso central, especialmente o nosso cérebro, né? Então o sangue, como não tem como a gente medir a temperatura do cérebro, né, ninguém é louco de enfiar uma cânula, né, alguma coisa no cérebro da pessoa para saber a temperatura, a gente mede a temperatura do sangue, porque é o sangue que vai chegar lá no cérebro. Tá bom? Então, muito bem, a gente mede a temperatura do sangue, né? E aí a gente, para medir a temperatura do sangue, a gente mede dentro da axila. Só que eu trabalho com exercício, né, gente? Eu estou contando essa história toda, mais uma vez, gente, para falar de método, né? Eu trabalho com exercício físico, né, gente? Eu falei aqui com vocês que eu trabalho, que eu estudei ciclismo, mas eu poderia estudar corrida, por exemplo, também. Não tem jeito de eu colocar um termômetro numa pessoa debaixo da axila, porque o cara está fazendo exercício. Ainda mais se for ciclismo, né? Que o cara fica com o braço um pouco para frente, o termômetro iria cair. Essa área minha, gente, a área que eu estudo, né, se chama termorregulação. Tá bom? E em termorregulação existe uma medida de temperatura interna que é considerada a padrão ouro, que é considerada a melhor medida de todas. Alguém tem curiosidade? Alguém imagina aonde que a gente mede a temperatura das pessoas? Alguém tem alguma ideia aí? Que não é debaixo do braço, não é dentro da boca? Me falaram que é o ânus. Exato. Ô, Danilo, você tá muito sabido, cara. Você tá sabendo todas as coisas. Exatamente, gente. Nós medimos a temperatura retal das pessoas, né? Você usa... A Vitória fez uma carinha espantada aí. E... você pega uma sonda, né?
Essa sonda, tipo assim, essa sonda, gente, é como se fosse um cabo de um telefone, fininho assim, né? Na ponta dessa sonda há um sensor de temperatura. Então, assim, o que... Eu vou achar o artigo aqui, para vocês verem como isso é descrito. Aqui, ó. Não era para abrir aqui, né? Mas já que abriu aqui, tá bom, né? Calma aí. Ai, cadê, gente? Achei aqui, pera aí. Deixa eu só deixar a pessoa entrar aqui que eu vou colocar aqui, ó. Ó, descrição em inglês aqui, esse artigo é o meu, do meu mestrado, né? E é assim que é descrito, né? Em todo estudo de termorregulação. Aqui, ó. T-core, gente, é a temperatura. Core, todo mundo sabe que core é centro, né? Centro, core é centro, né? Todo mundo já viu aí que você tem que treinar o seu core, não sei o que. Tem esse papo furado que esse pessoal fala aí, né? E core é centro, né? Então T-core é a temperatura do centro. Então tá aqui, ó. T-core, vou ler em inglês aqui para vocês, depois eu traduzo aqui, ó. T-core was measured with a sterile disposable rectal probe thermometer. Quer dizer o quê? Que a temperatura central, né, foi medida com uma sonda retal descartável e estéril, tá bom? Que foi self-inserted, né, tipo assim, ou seja, a pessoa mesmo inseriu, né, 12 centímetros além do esfíncter anal. Então, assim, a sonda, vamos supor que a sonda é isso aqui, né? Ela tem um termômetro, tem um sensor de temperatura na pontinha aqui, e a pessoa insere 12 centímetros, né? Então, o sensor mesmo vai ficar inserido 12 centímetros. E, obviamente, gente, como a Vitória ficou espantada, né? E a Melissa também, que fez uma cara, as pessoas sempre se espantam com isso, gente. Isso aí é uma coisa que assusta realmente as pessoas, né? Tipo assim, fala, não, porque assim, eu não sei se alguém aí tem cachorro, quer dizer, com certeza alguém tem cachorro aí, e já levou o cachorro no veterinário, é assim que se mede a temperatura dos bichinhos também, né? O pessoal enfia um termômetro no reto dos animais, tá? E é isso que a gente faz também nos laboratórios aí de termorregulação. Só que no caso, assim, eu tô falando a gente faz, mas assim, quem faz é a própria pessoa, né? A gente dá o termômetro é descartável, né? Ele abre lá o papelzinho, bonitinho, ele pega, ele mesmo insere, né? E ele faz o exercício inteirinho com esse termômetro. Eu não tenho aqui. Eu achei que talvez eu tivesse aqui, mas... A pessoa faz o exercício com o termômetro. A pessoa faz o exercício com um termômetro. Aí o Ah, termômetro tipo assim, no caso assim, ele faz o exercício com a sonda. Aí a sonda é ligada num termômetro. Aí você vê a temperatura da pessoa o tempo inteiro. O tempo inteiro durante o exercício. A medida é entendi. constante. Todo mundo fica espantado. Ô, gente, vocês não sabem o que é você ter que conversar com uma pessoa? Porque assim, quando a gente precisa de voluntários para as pesquisas, né? Aí vai alguém interessado lá, eu quero participar da pesquisa e tudo, quero ver como é que é e tudo. Vocês não sabem como é a cara das pessoas quando você explica isso para elas. Aí você tem que fazer o exercício com uma sonda retal, né? Mas por incrível que pareça, gente, até hoje, tipo assim, porque assim, eu fiz isso no mestrado, no doutorado, e eu tinha ajudado durante a iniciação científica alguns trabalhos, né, com a sonda também. Até hoje, um cara falou assim, não, eu não vou fazer. Um cara falou, só um cara. Só uma pessoa, sei lá, de
30, 40 pessoas que eu convidei, todo mundo assusta, fala, não, velho, tem que fazer isso, tudo. Sério, tipo, todo mundo acha que é brincadeira, né? Fala, a pessoa ri, assim, acha que a gente vai rir também e tudo, aí depois ela vê que é sério, ela vai, pensa um pouquinho, não, tá bom, vou fazer. E acaba fazendo. Só uma pessoa que falou assim, não, que não rola. Não vou fazer por causa disso aí. E era engraçado que o cara ainda era filósofo ainda. É justamente essa pessoa que eu achei que não ia que não ia ter problema com isso. Mas é isso, né, gente? Então, assim, os métodos método em pesquisa, assim, às vezes dá uma assustada na gente, né? O que as pessoas falam, né? Tipo assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer o meu estudo do doutorado na Inglaterra, né? E lá na Inglaterra, quando eu estudei lá, tipo assim, o laboratório que eu fui fazer minha pesquisa não era um laboratório de termorregulação. As pessoas estudavam outras coisas lá. Então, assim, ninguém nunca tinha nem ouvido falar em sonda retal. Porque, assim, no meu laboratório na UFMG, isso aí era super comum. Tem vários anos já que a gente usa esse método lá. É super comum, né? Mas lá na Inglaterra, o pessoal nunca tinha ouvido falar nisso. Aí, tipo assim, eu do nada virei um menino da sonda retal. O brasileiro da sonda retal lá, né? O brasileiro que quer colocar a sonda retal nos outros aí. E assim, eu lembro direitinho, teve um técnico de laboratório lá e falou assim, André, eu vou te falar uma coisa que ninguém tem coragem de falar com você, mas é verdade. Você não vai conseguir fazer a sua pesquisa aqui, porque nenhum inglês vai colocar a sua sonda. Eu estou te falando isso porque ninguém vai te falar a verdade. E graças a Deus ele estava errado, né? Claro que quando ele falou isso eu fiquei preocupado, né? Eu falei, não, velho, como é que vai ser? E aí? Porque, tipo assim, se eu não conseguisse fazer minha pesquisa lá, gente, eu estava ferrado. Eu estava, assim, ferradíssimo, né? Porque, assim, eu não tinha equipamento para fazer pesquisa no Brasil. Eu recebi bolsa, né, do governo para ir para lá, para fora. E se eu não fizesse a pesquisa, eu teria, inclusive, que devolver a minha bolsa. Então, assim, e não ia conseguir terminar o doutorado. Assim, eu estava completamente ferrado. Então, assim, obviamente, eu tive muito medo quando esse cidadão falou isso comigo. Mas, graças a Deus, acabou dando tudo certo. E a resistência das pessoas acaba que nem era tão grande assim. Você fala, tipo assim, é a mesma coisa. O cara dá uma assustada e tudo. Aí você explica, não, esse método, tipo assim, a sonda é o método utilizado no mundo inteiro. Tipo assim, é importante você saber que não dói, tá? Durante o exercício você não sente mais que você tá com ela. Você mesmo vai colocar, você mesmo vai jogar ela fora depois que acabar, tá bom? Tipo assim, você vai ter um espaço tranquilo para fazer isso e papapá, ninguém só vão estar aqui dentro as pessoas necessárias durante a pesquisa. Porque assim, o cara obviamente vai ao banheiro para inserir a sonda, né, gente? E depois ele volta do banheiro com a sonda, né? Já com a sonda. Então, assim, no fim das contas deu certo, né? Graças a Deus, né? Mas é isso. Então, assim, gente, o método científico tem essas coisas, né? Tipo assim, às vezes você chega num laboratório em uma região assim que não é comum, as pessoas não estão assim, como é que eu vou dizer assim, não estão acostumadas, né, com o tipo de método que você utiliza, né? Porque assim, outro tipo de medida que existe também no exercício é a temperatura eu esqueci o nome do termo, assim, mas é uma temperatura que a sonda vai dentro do nariz da pessoa. E isso aí dizem, eu nunca coloquei, né? Nunca usei essa sonda. E dizem que é horrível, dizem que dói demais, que incomoda para fazer exercício, então não dá certo, né, gente? Não tem como fazer, né? A que menos incomoda, por incrível que pareça, é a sonda retal. Tá bom? Então, que só acontece historinha aí de muitos minutos, né, gente? Que demorou, né? Para vocês saberem aí. E vocês veem aí que é verdade, né, gente? Está descrito aqui no artigo. Aqui, ó. Temperatura interna foi medida, né, com um termômetro retal inserido 12 centímetros além do esfíncter, né? E aí, assim, né, gente? A gente, antes da pessoa... A gente pega a sonda, abre a sonda na frente da pessoa, marca os 12 centímetros com a reguinha e coloca lá uma marquinha, assim, né, com esparadrapo, né? Para a pessoa saber até onde ela tem que inserir. E é isso aí, gente. É o método mais utilizado nos estudos de termorregulação, é o chamado padrão ouro. Isso não é uma coisa que eu estou inventando. Tá bom? Então é isso, né? Eu dizia, né, os métodos devem fornecer detalhes suficientes, então, né, como eu disse.
E especialmente, gente, se o protocolo for novo, aí sim, que eu ia dizer, né? Se o protocolo for novo, ele deve ser incluído com bastante detalhe. Então, assim, como eu disse para vocês, todo estudo com humanos, gente, ele deve ser submetido, eu já falei com vocês, ao comitê de ética, né? Tipo assim, eu fiz um estudo com humanos, né? Que, assim, querendo ou não, tinha uma sonda retal, né, gente? No estudo, né? Tipo assim, que obviamente é algo invasivo demais. Claro que é invasivo. Então, assim, obviamente eu tinha que submeter ao comitê de ética, pro comitê de ética falar, não, você pode fazer isso aí. Ou então falar, você não pode fazer isso aí. E como eu disse para vocês, lá na Inglaterra, eles não faziam esse tipo de estudo lá. Não era comum. Eu já vou deixar isso falado, Danilo. Então, assim, quando eu fui submeter meu projeto para o comitê de ética lá da Inglaterra, eu tive que descrever esse método assim com muitos detalhes. Eu coloquei foto, coloquei. Eu lembro que eu coloquei uma foto de um carregador de iPhone do lado da foto, assim, para a pessoa que estivesse lendo ter noção da espessura que era a sonda. Né? Falei que o método é padrão ouro, coloquei artigos falando que o método é o padrão ouro. Né, há vários artigos que usam lá, não sei o que. Eu fiz todas as descrições do mundo. Falei aonde que o cara ia colocar, que o banheiro era privativo, que o caminho do laboratório ao banheiro o cara não ia ver ninguém para não ficar desconfortável, que, enfim, falei tudo que tinha que falar lá, né? Por quê? Porque não é um método comum, entendeu? Se fosse um estudo na UFMG, que a gente usa isso aí desde sempre, a gente só ia falar lá, não, a temperatura vai ser retal e o cara vai colocar ele mesmo dentro do banheiro. Pronto, era só falar isso aí, porque o pessoal já sabe que a gente usa esse método lá, né? Mas como é uma coisa nova, você tem que escrever assim, com todos os detalhes possíveis. Pode falar, Danilo. Sobre o comitê de ética, aonde que eu posso encontrar ele? Pois é, Danilo, assim, uma das aulas que eu tinha previsto aqui para vocês era exatamente sobre comitê de ética. Eu vou falar isso com vocês amanhã, gente. Amanhã a aula sobre ABNT, mas amanhã eu vou falar um pouquinho tirar uns minutinhos para falar do comitê de ética também, tá bom? Pode deixar, Danilo, porque amanhã eu Ok. falo isso com vocês, porque senão assim, a gente já gastamos muito tempo aqui na parte de método, tá bom? Amanhã eu retomo essa conversa com vocês aí. Então é isso, né? Aí é isso que eu falei, né? Aqui, ó. Se esses protocolos, né, os métodos já estão bem estabelecidos, você pode citar, tipo assim, de maneira rápida, né? Tipo assim, você só fala, ó, nós utilizamos isso aqui. Igual está escrito no artigo aqui, ó. Vejam bem como é que está escrito no artigo aqui, ó. Tá falando assim, a temperatura retal foi medida com o termômetro dessa marca aqui, né, que é da Yellow Springs, tipo tal, não sei o que, foi inserida 12 centímetros antes. Eu não tenho que ficar escrevendo no artigo, tipo assim, todos esses detalhes que eu falei com você, tipo assim, que a mesma pessoa que vai colocar, que ele sabe, tipo assim, ele mesmo vai abrir o saquinho, ele mesmo vai jogar lá fora, o banheiro vai se individualizar. Tipo assim, não precisa ter tanto detalhe assim, porque nessa revista científica já tem 1 milhão de outros artigos que usam esse método. O pessoal sabe que é assim. Todo mundo sabe que é feito desse jeito. Então não precisa de você ficar. Você precisa colocar a marca, né? A marca, tipo assim, esse detalhe aqui dos 12 centímetros, né? Tipo assim, esses detalhes são importantes, assim, mas não precisa você ir muito além se você está utilizando um método que todo mundo utiliza. Entenderam, gente? Agora, se for uma coisa nova, você tem que escrever muito bem escrito, porque as pessoas não vão conhecer, tá? Não sei, deixa eu dar sequência aqui. Aqui, ó, rapidinho aqui, sobre os comitês de ética, né? Todos os estudos com animais ou estudos com seres humanos devem conter uma afirmação explícita indicando que os protocolos foram submetidos e aprovados por uma comissão ou comitê institucional de ética, né? E é importante dizer também, gente, que assim, que igual esse estudo que eu fiz aí, o meu estudo, né, com ciclistas, tipo assim, a pessoa tem total direito de falar, eu não vou mais participar. Na verdade, assim, eu não vou participar ou não vou mais participar, né? O cara, porque assim, eu sempre reúno com a pessoa antes, né? Eu marco a reunião com a pessoa, eu vou às vezes no trabalho da pessoa e tudo, né? Vou lá e converso aqui, meu estudo é esse, não sei o que, você tem interesse, você tem que ir no laboratório tantas vezes, papapá, você tem que levar sua bicicleta e explico tudo, né? O cara tem todo o direito de falar comigo, eu não tô afim não, cara. Isso aí pra mim não dá e tudo, não gostei. Professor,
Mas no artigo não vai ficar, como é o nome? Não vai mostrar o nome da pessoa, Não, mostra não. os dados. Não. Ninguém nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber. A não ser que ele decida contar, né? Isso é uma coisa que é importante nos comitês de ética, tá, gente? Você mesmo coloca lá, tipo assim, você coloca que os dados das pessoas, quem vai ter acesso aos dados das pessoas são só os pesquisadores envolvidos. Esses dados eles não podem vazar, tá, gente? Ninguém pode saber nem o peso de. Na verdade, assim, o ideal aqui ninguém saiba nem quem foram os participantes. O ideal é isso mesmo, tá? A não ser que a própria pessoa queira falar. Se ela quiser falar, o problema é dela, né? Mas os pesquisadores não podem falar para ninguém, não, tá? Porque isso aí é individual, tá bom? E a pessoa assina um termo de consentimento, tipo assim, que não, ela assina um termo, tipo assim, eu estou aceitando voluntariamente participar dessa pesquisa. E se ela quiser desistir no meio, tipo assim, ela fez quase tudo, no mais ela falou assim, arrumei um emprego aqui, cara, não tem mais tempo de ir ao laboratório, não, eu não vou mais participar, não. Ela pode. Ela pode, e assim, e o comitê de ética manda que o pesquisador não pode, tipo assim, forçar a pessoa. Eu não posso ficar perguntando, pô, mas por que você não vai participar? Não, mas vem, tipo assim, eu não posso, o pesquisador não pode fazer isso, ele tem só que aceitar. Ele não pode causar constrangimento à pessoa, tá? O participante ele tem o direito, ele pode desistir a hora que ele quiser. Ele pode desistir faltando 5 minutos, se ele quiser. Tá bom? Amanhã a gente vai falar mais aí sobre comitê de ética. É necessário a gente falar isso mesmo, porque tem várias coisas sobre os estudos com animais também que nós não falamos ainda, né, gente? Pois é, desculpa. Eu ia mostrar no artigo aqui sobre os dados das pessoas, né? Tá aqui, ó. Rapidinho. A informação que você coloca, Danilo, é só aqui, ó. 8 ciclistas do sexo masculino com a idade tal, idade média tal, percentual de gordura tal, VO2 máximo tal, participaram desse estudo. Só isso. Tá? Você coloca os dados médios, né, da sua amostra. Você não coloca os dados individuais, né? Tipo assim, aqui tem um mais ou menos aqui, que é do desvio padrão, vocês lembram, né, gente? Né? A idade deles, o percentual de gordura, né, e todos os dados que forem importantes aí. Mas você coloca a média, né? Você não coloca os dados individuais dos caras, não. Tá bom? Então a organização dos seus métodos geralmente ele sempre começa com a amostra. Você fala, igual tá aqui, né? Tipo assim, participaram do estudo. Aqui é a primeira coisa aqui, ó, métodos, tá aqui. Aí, primeiríssima coisa, na verdade, aqui, né? Você fala que o estudo foi aprovado pelo comitê de ética, né? Tipo assim, esse estudo foi realizado, né, de acordo com o padrão ético, né, da revista, que tá aqui. E houve aprovação, tá aqui, ética, do comitê de ética, tá aqui, ó, Ethics Committee. Tá vendo? Depois você fala que houve aprovação ética, aí você fala quem foi a sua amostra, tá? Participaram do estudo, blá blá blá, essas pessoas aí. Então tá, então você fala primeiro da amostra, depois você fala do seu desenho experimental, e aí depois você fala de procedimentos específicos. E por último você fala como que vai ser a análise dos resultados, né, que é a estatística. Esse aqui já são coisas muito específicas. Aqui, ó, rapidinho só falando aqui. Quando você for fazer, desenhar, explicar o seu desenho experimental, é interessante que você coloque figuras, tá, gente? Aqui, ó. Você coloque linha do tempo, você coloque, né? São coisas que ficam fáceis para as pessoas visualizarem. Beleza, gente? Foi falado aqui dos métodos, vamos falar sobre os resultados bem rapidamente aqui. Os resultados, de maneira geral, gente. Pera aí. Os resultados de um estudo, de maneira geral, eles podem ser apresentados de 5 maneiras diferentes, tá? Você pode descrever no texto. Deixa eu ver se tem aqui no estudo aqui, isso aqui, ó. Rapidão, vamos ler aqui antes, né? Peraí. São 5 maneiras diferentes, né? De maneira geral. Você pode descrever no texto quais são os seus resultados. Você pode colocar em tabelas, você pode colocar em figuras, e menos comum, né, você pode colocar em arquivos de vídeo e arquivos de som, mas só, né, tipo assim, se o seu estudo for
for bastante específico, né? Isso aqui for realmente necessário, né? Esses arquivos de vídeo e arquivos de som. Então deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Descritos no texto, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui, ó. Coloquei aqui, o tempo de pre-cooling, né, que é o meu procedimento lá, foi 52 minutos e ponto 52, mais ou menos, né, 2,72 minutos. Isso aqui é um resultado que está descrito no texto. Tá? Não está descrito em tabela, né, não está descrito em figura, não está descrito em nada. Tá bom? As figuras, elas ficam assim. As figuras você pode colocar a figura de barra, né, geralmente. Você pode colocar uma figura daquele formato de pizza, né? Um gráfico, né, na verdade, né? Pode colocar esse gráfico aqui com o eixo X aqui, que seria o tempo, né? Ou no meu caso aqui a distância. Deixa eu ver aqui. Quero ver se tem uma tabela aqui, mas não tem. Aqui, ó, uma tabela. Você pode colocar uma tabela também. Tá bom? De maneira geral, gente, ou você descreve no texto, ou você faz uma tabela, como está aqui, ou você faz figuras. E aí figuras, né, tem 1 milhão de tipos de figuras diferentes. Tem só uma coisinha mais que eu queria mostrar aqui de resultados aqui, peraí. E é importante, gente, quando você for apresentar os resultados, você não repete os resultados, não, tá? Então, assim, se você colocou no texto, tá informado no texto. Se você colocou em figura, tá informado em figura. Tipo assim, não fala ele 2 vezes, não. Entendeu? Tipo assim, ele é apresentado de uma forma só. Peraí. Só uma coisinha aqui. Eu não achei o slide aqui, não, mas dá pra eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. O resultado principal do estudo, gente, é sempre importante, por mais simples que ele seja. Então esse aqui, por exemplo, aqui, ó. E essa figura número 1 aqui, ó. Essa figura número 1 não tem muitas informações, né? Tipo assim, são 4 barras. Cada barra tem o seu desvio padrão aqui. Então, assim, são coisas que eu poderia colocar no texto. Só que como esse é o resultado principal do meu estudo, eu quis, né? As pessoas optam, né, por colocar uma figura chamativa. Tá bom? Para chamar bastante atenção, né? Para não ficar perdido aqui no meio de texto. Tá bom? Então esse é um critério também, né? Tipo assim, é a importância da informação, né? Se a informação for muito importante, você faz uma figura para ela, né? Se for menos importante, você faz, né? Você pode colocar ao longo do texto apenas. Tá bom? Desculpa aí tá passando um pouquinho mais rápido aí, viu, gente? Mas espero que esteja dando para acompanhar. Agora sobre a discussão, né? A discussão é a última parte, né, do estudo. Né? A discussão, né, gente? Qual que é a função da discussão? É resgatar os principais resultados do estudo e discutir como o conhecimento gerado pelo seu estudo, né, a partir desses resultados, pode contribuir para o contexto científico atual. Né? Então, assim, a discussão, gente, é o seguinte. Você vai apresentar, você sempre começa, você faz é o que está escrito aqui embaixo, né? Você começa a discussão fazendo um sumário dos principais achados do seu trabalho. Ó, o meu trabalho teve como objetivo tal, e nós encontramos isso, isso, isso e isso aí. Entendeu? Aí depois você vai comparando os seus resultados com outros resultados de estudos antigos, né? E explicando por que você achou resultados parecidos ou diferentes dos outros estudos, né? Mas sempre tentando construir o conhecimento. Tá, gente? Eu vou ver se eu acho um exemplo aqui, disso aqui, ó. Aqui, olha que legal. Aqui, ó. Discussão. Essa é a primeira parte aqui da discussão. A discussão, gente, ela costuma ter... Ela tem entre 5 a 10, até 12 parágrafos, tá? Para vocês terem uma ideia aí, tá? Eu sempre acho, né, que um tamanho bacana de discussão é 7 a 9 parágrafos, tá bom? Curiosidade aí para vocês. Quem já falou do tamanho de parágrafo lá da introdução, né?
falar da discussão agora também aqui, ó. Então aqui, essa discussão, por exemplo, aqui, que é um exemplo que foi colocado. A primeira coisa, a pessoa relembra qual foi o objetivo do estudo. Tá aqui, ó. O objetivo, esse estudo objetivou, né, caracterizar os diferentes aspectos da carga de treinamento, blá, 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 né? E depois falou ainda, né, os objetivos. Teve o objetivo geral e o objetivo específico. Você pode repetir isso no início da sua discussão, tá? E depois você faz, né, uma retomada geral, um resumo dos seus resultados. Você pode fazer isso, tá bom? Aqui na discussão. Então a pessoa está aqui falando aqui qual que foi o resumo dos seus resultados. Eu quero só chamar a atenção, gente, assim, que toda vez que você apresenta um resultado, quase toda vez pelo menos, sempre vai ter esse símbolo aqui do mais ou menos, tá, gente? Que é o que eu falei com vocês, que é do desvio padrão, tá bom? Então toda vez que vocês veem um artigo científico, vocês vão ver esse símbolo aqui do mais ou menos e vocês vão saber que isso aqui significa o desvio padrão, que vocês aprenderam o que é. Outra coisa que você pode colocar também na discussão, você pode abrir falando da relevância do seu estudo, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, o que esse cara aqui está falando aqui, né? A observação, né? A observação do presente estudo, né? Provém, né, um olhar único para a temperatura corporal atingida por ciclistas de elite durante uma competição. Então, o que esse cara fez aqui? Rapidinho aqui, né? Esse cara mediu a temperatura interna de ciclistas durante uma competição. Não foi dentro do laboratório, dentro de né, tipo assim, uma situação controlada, né? Ele colocou algum sensor de temperatura, eu não sei qual foi aqui, né? Eu esqueci de falar. Uma outra possibilidade que existe de medida de temperatura também, gente, é a pessoa ingerir uma pílula, tá? Existe uma pílula que a pessoa ingere, fica dentro do estômago da pessoa, né? E aí você chega com um sensor de rádio mesmo, coloca perto da pessoa aqui e você sabe qual que é a temperatura da pessoa. Tá bom? Só que essa medida ela não é tão boa quanto a temperatura retal. Por que não é tão boa? Porque a pessoa bebe água, a água resfria a pílula. Tá bom? Tem uma interferência muito grande do líquido, da quantidade de líquido que a pessoa toma durante o exercício. Tá? Então não é tão boa igual a temperatura retal, não. Mas é uma medida interessante também. Tá? Então, assim, esse estudo aqui fez uma coisa muito difícil. Né? Ele fez uma medida de temperatura durante a competição. Você imagina que era um campeonato mundial. Aqui, ó, campeonato mundial de ciclismo. Né? Então, assim, e eles conseguiram fazer essa medida no atleta lá, né? Entendeu? Atletas de elite. Então, por isso que ele quis colocar aqui, né? Tipo assim, que a observação, né, que nós fizemos aqui, os dados que nós estamos trazendo, eles são únicos. Né? Tipo assim, a gente coletou de ciclistas de elite num campeonato mundial. Ninguém tem esses dados. Né? Esse estudo é extremamente relevante. E por isso a pessoa quis chamar a atenção disso, né? Logo aqui na primeira fase da discussão, né? Só queria chamar a atenção aqui para vocês também, né? Esse valor de temperatura aqui, né, gente? Os caras atingem 41 graus e meio de temperatura, né, gente? Então, assim, quando você está com febre de 38 graus, você já está bastante preocupado, né? De 39 graus, né? Se chegar a 40, então, você está, assim, despirocando, né? Você está maluco, né? De preocupação. E a galera atinge essa temperatura aqui fazendo exercício no calor, tá? Não é comum, né? Não é comum que a pessoa passe de 40, tá bom? Mas alguns caras chegam até esse valor aqui, tá? De 41 graus e meio de temperatura corporal. Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Essa figurinha aqui que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Tá? A introdução, gente, eu falei com vocês que ela funciona como um funil, né? Tipo assim, a gente começa com as informações muito gerais e vai partindo para o específico. Igual eu falei com vocês do coronavírus, né? Tipo assim, se você vai fazer um estudo sobre a variante Ômicron, você começa falando o mais geral de todos, né? Tipo assim, a Covid-19 é uma pandemia que está afligindo o mundo há 3 anos, matou tantas pessoas, não sei o quê, até ir chegando no específico. Você começa no geralzão, né? E vai indo pro específico.
A discussão é o contrário. A discussão você começa do específico e vai tentando chegar no geral. Tá? Por quê? Porque você parte dos resultados que você encontrou e vai tentar, tentar, né, extrapolar a aplicação dos seus resultados para o geral. Ou seja, você vai falar, ó, eu encontrei isso aqui e eu acho que isso aqui vai servir para isso. E aí você vai alargando. Você começa do específico e vai indo pro geral, tá bom? Então a discussão é o contrário da introdução. A introdução você parte do geral e vai pro específico. A discussão você parte do específico e vai pro geral. Oi, gente, assim, eu sei, gente, que como assim vocês não têm assim muita, não tem afinidade com pesquisa ainda, possivelmente, né, gente, tudo que eu tô falando aqui talvez fique um pouco assim vago para vocês, né? Tipo assim, talvez seja um pouco difícil assim de vocês falarem, pô, mas tipo assim, eu nunca vi isso antes, né? Mas, gente, assim, eu tenho certeza que uma ou outra coisa que eu estiver falando aqui, vocês vão lembrar quando vocês fizerem a pesquisa de vocês. E a aula também vai estar no YouTube e os slides com vocês. Tá bom? Nas aulas passadas, alguém perguntou aí sobre as limitações dos estudos. Tá bom? E é importante você falar uma limitação do estudo. Então, o que eu acabei de falar com vocês? Das pílulas. Eu falei com vocês que a pílula não é tão boa, não foi isso que eu acabei de falar? A pílula é uma medida boa de temperatura, mas não é tão boa quanto a temperatura retal. Esse estudo, o cara já começa falando isso aqui, ó. Tem aqui o tópico aqui, ó, limitações, né? Tá aqui, ó. As pílulas ingeridas utilizadas, né, no presente estudo, têm sido reportadas, né, como tipo assim, como elas diminuem a temperatura real dos ciclistas, né, por até 0,34 grau, quando comparadas com com a sonda retal. Tá bom? Então é a primeira limitação que ele fala. Qual que é a limitação que ele está falando? Ó, o ideal o ideal teria sido usar a sonda retal. Não teve jeito da gente usar a sonda retal. Tá bom? Mas ele fala, ele admite isso. Ele admite. Tá? É importante que o estudo faça isso, né? Ele chama atenção para isso. E depois ele tenta falar como que ele tentou contornar essa situação. Tá bom? Ele começa falando assim, ó, o ideal ia ter sido usar a sonda retal, mas a gente usou a pílula. A gente usou a pílula por causa disso, tá? Mas por outro lado, a gente tentou fazer isso aqui para corrigir essa limitação que a gente tem. E aí o cara gastou 2 parágrafos aqui para escrever isso tudo, tá bom? Então ele está falando aqui que os ciclistas foram, né, instruídos a inserir a pílula no café da manhã. Aí tá falando as horas aqui, papapá. E é isso mesmo. Olha que interessante aqui. Ele tá falando que das 70 pílulas distribuídas, 40 apenas conseguiram ser analisadas, né? Porque outras deu algum problema. E realmente essas pílulas aí são problemáticas demais. É bastante difícil de usar isso aí. Eu já tentei usar e não é bom não. E aí, que eu acho que foi o Danilo que perguntou nas aulas passadas, você faz uma recomendação de estudos futuros também na sua discussão. Você fala, olha, nós encontramos isso aqui, entretanto, ainda não se sabe aquilo ali. Né? E muitas vezes a pessoa que vai fazer essa sugestão de estudos futuros, ela mesma já sabe que ela vai pesquisar aquilo. Na verdade, às vezes, ela já está fazendo um estudo, ela já tem um estudo em andamento com aquela coisa que ela indicou ali, que é importante que seja feita. Né? Muitos pesquisadores usam essa artimanha. Né? A pessoa fala assim, ó, estudos futuros poderiam fazer isso, mas na verdade ele mesmo já está fazendo e daqui a um mês o cara está submetendo à revista. E aí, por último aqui, gente, a conclusão do estudo. Isso aqui é bastante importante que vocês prestem atenção. Tá? A conclusão do estudo tem sempre que dizer respeito ao objetivo. A conclusão do seu estudo é a resposta ao objetivo. Então você sempre tem que retomar qual foi o objetivo do estudo. Você colocar, o objetivo do presente estudo foi esse. Na conclusão, você coloca a resposta para aquele objetivo. Tá? O objetivo foi esse e o que nós encontramos foi isso aqui. Tá bom? É sempre uma frase bastante curta, tá, gente? Deixa eu ver se tem aqui alguma...
Não tem. Achei que pudesse ter um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem do meu artigo aqui rapidinho aqui. Correr, porque já está em cima da hora. Aqui, ó. Aqui, ó. A conclusão é uma frase só, bonitinho aqui, ó. Em conclusão, a manobra utilizada foi efetiva em atenuar a queda do desempenho. Você coloca assim. Simples assim. É uma frase que você coloca para falar se o seu objetivo, o que se deu, né, do objetivo que você tinha como estudo. Aí depois você pode colocar outras coisas se você quiser. Última coisa aqui, gente. No fim você pode colocar esses reconhecimentos aqui, tá, gente? Que você agradece a quem financiou o seu estudo, tá, gente? Então, assim, se você receber uma bolsa, por exemplo, do PIBICT, né, que inclusive está aberta, tá, gente, as inscrições para o PIBICT. Se você recebeu a bolsa do PIBICT, no seu estudo, você tem que falar assim: nós agradecemos ao programa institucional PIBICT, tá, pela bolsa que eu recebi, blá, 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 tá, e todo o financiamento que você teve aqui, tá. Então, vocês veem aqui, ó, agradeci aqui ao CNPq, agradeci a CAPES, agradeci a FAPEMIG e ao Ministério do Esporte também. FAPEMIG é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, tá, gente? Eu digo a vocês, só uma curiosidade aqui, que última coisa da aula aqui, que ó, hoje eu já atrasei, né, gente? Desculpa aí. Roraima, gente, foi o último estado que não tinha uma fundação de amparo à pesquisa e foi inaugurado ano passado, né? Eu não sei a que ponto que tá funcionando e tudo, né? Mas não sei como é que chama, não sei se é FAPER, uma coisa assim, né? Depois vocês digitam no Google aí, Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima. Foi inaugurado ano passado, ou a lei que permitia a inauguração foi, né, promulgada ano passado, uma coisa do tipo aí. Tá bom, gente, deixa eu fazer chamada rapidinho aqui que está em cima da hora. Quem for respondendo aí já pode sair aí para não atrasar muito a vida de vocês aí, tá, gente? E amanhã é a última aula, hein, gente? Desculpa a pressa aí com a aula de hoje aí, porque tinha muita coisa para ser falada. Vamos lá. Deixa eu colocar a Renata Almeida aqui, que eu já vi que ela saiu aqui, né? Vamos lá aqui, rapidinho. Isadora, Iandara, William, Vitória Pereira, Tainara, Thales, Sara Rodrigues, Sara Ribeiro, Presente. Samara Camila, Rosiane, Renata Almeida, né? Já coloquei já aqui. Presente. Rebeca Almeida, Presente. Pedro Lúcius, Paulo Moreira. É Ana Paula Moreira, gente? Quem que é Paula Moreira? Professor. Ana Paula Moreira. Noemi. Melissa. Marlon Souza. Presente. Mariana Silva Ferreira. Marcelo Gabriel. Luiz Henrique. Lívia Costa. Presente. Laisa Gomes. Késia Medeiros. Caroline Valério. Jéssica Macedo. Jean Miguel. Yasmin Mirla. Hilary Alves. Atali. Presente. Fernando Diniz. Presente. Stephanie Gabriele. Emily Alves. Eduardo Caio. Cadê aqui? Maria Eduarda Souza. O Douglas. Danilo. Dandara.
Cristine, eu sempre esqueço. É Flávia Cristine? Não, é Isabelle Cristina, né? Isabel Cristine, beleza. Ciane, Camille Cristine, Presente. Camila Del Valle, Bianca Rosiele, perdão, né? Ayla, Arthur Presente. Santos, Arlene, Presente. Ana Vitória, Presente. Ana Gisele, Ana Francisca Presente. e Ana Clara da Silva. Aí, beleza, gente. Traz aí Gente. 3 minutinhos aí. Então, beleza, gente. Amanhã é a season finale aí, né, gente? O último dia aí de aula aí. Tá bom? Um abraço pra vocês. Até amanhã, gente. Tchau, professor.